E aí, pessoal, quero compartilhar com vocês alguns erros que eu cometi durante minha jornada como desenvolvedor. Obviamente não foram somente esses, mas são alguns que eu acredito que foram os maiores e eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês saberem qual foi a minha reação também, como eu tive que lidar diante de uma situação dessa. Vamos lá. O primeiro erro, pessoal, foi com relação a Branch Develop. Tava codificando normal, tava trabalhando certinho na empresa, tava subindo os commits ali pro repositório, até que eu também decidi trabalhar em outro projeto ao mesmo tempo, um projeto pessoal. Eu tava fazendo alguns testes lá para melhorar algumas coisas, e nesse projeto pessoal eu também tinha a Branch Develop. Eu também tava trabalhando nele ali em paralelo, e em algum momento eu acabei parando de trabalhar nele e voltei ali pro outro repositório que também já estava aberto. E eu acabei, pessoal, ali, vacilo meu, não prestei atenção. Falei, poxa, eu tenho que deletar essa branch develop, que é ali do repositório pessoal. Era meu repositório pessoal, eu queria deletar ali do repositório remoto. Não lembro exatamente porquê, mas eu simplesmente quis deletar. E eu deletei ali primeiramente do local e eu deletei ali do repositório remoto. Só que quando eu fui verificar se havia deletado mesmo, abrindo lá o meu repositório, eu percebi que não tinha deletado do repositório pessoal, e sim do repositório ali do trabalho, pessoal. E eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu faço agora? Só que eu lembrei que eu não tinha deletado daquele repositório do trabalho, do meu repositório local, só tinha deletado do repositório remoto. Então consegui resolver facinho aí, como a minha branch local, ela estava ainda atualizada, só fiz dar o push e devolver novamente a branch develop aí para o repositório remoto. Esse foi o erro 1. O segundo erro, pessoal, foi ainda com relação a branches. O fluxo da empresa era o seguinte: você iniciava uma branch de funcionalidade a partir da branch develop. Depois da branch develop, quando você finalizar a sua funcionalidade, você precisaria abrir um pull request para branch develop e da develop um pull request tanto para develop quanto da develop para release, que é a branch ali que de fato seria a versão, né? Beleza, abri ali o PR da feature branch para branch develop e depois fui abrir um PR como deveria ser da develop para release. Só que eu fiz ao contrário, pessoal. E como as branches elas estavam com as referências diferentes, funcionou e acabou que algumas alterações ali da branch release que não tinham na develop, elas foram jogadas, né, da release para develop, e depois foi complicado de abrir um PR direto da develop para release, como deveria ser feito. Então ficou uma bagunça doida ali, e eu acabei mandando mensagem para um outro desenvolvedor perguntando se tinha como a gente desfazer aquilo de uma maneira mais fácil. Ele falou que não, e eu tive que me virar ali mesmo e resolver o problema. Demorei um pouquinho, mas consegui, e as coisas foram resolvidas. E o último problema que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal, foi um bem difícil. Esse foi bem complicado, foi com relação a banco de dados. Eu estava numa empresa e nessa empresa eu também mexia com a parte ali da base de dados deles, tinha que verificar algumas coisas. Eu estava verificando a base de dados de desenvolvimento, ou seja, a base que é utilizada ali para testes e tudo mais. Tinha uns 48 mil dados, era bastante dados. O que eu costumava fazer, pessoal? Eu tinha acesso à base de desenvolvimento, mas eu não fazia os testes diretamente nela, justamente para evitar qualquer problema. Então o que eu fiz? Eu fazia o dump ali daquela base, copiava tudo, né? Fazia um backup local e depois inseria aqueles dados diretamente ali da base develop no meu banco de dados local para fazer aqueles testes. E na hora dos testes, eu apontava para minha base local para fazer os testes normalmente. Beleza, testando. Eu fui apagar aquela base local e por algum motivo eu não prestei atenção e acabei, pessoal, deletando ali a base realmente de desenvolvimento que não era a minha base local. Puxa, eu fiquei muito triste, de verdade. E adivinha o que eu fui fazer, pessoal? Quando eu vi que a base tinha sido deletada, eu tava trabalhando no home office. Falei, vou ser demitido, o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Fui pro quarto, eu deitei na cama, tentei dormir, aproveitei para pensar em alguma forma de resolver aquele problema. Aí eu lembrei, eu tinha backup daquela base, né? Mas não eram os dados mais recentes. Então o que eu fiz? Voltei, acho que eu passei uns 15 minutos deitado ali tentando pensar numa solução. Voltei pro computador, apliquei ali o backup que eu tinha salvo na minha máquina, mas não foi suficiente. Então, eu também não achei correto deixar aqueles dados faltando e depois que alguém percebesse eu acabar dizendo, esses dados sumiram, ou de alguma forma assim. Então, eu fui lá com o responsável pelo banco de dados, mandei uma mensagem para ele e falei, poxa, sem querer eu acabei deletando a base de desenvolvimento e não prestei atenção, você poderia me ajudar? E contei a verdade ali, o que tinha acontecido, e o rapaz lá foi bem solícito comigo, me ajudou
a gente conseguiu realmente reverter a situação e depois tudo ficou bacana. Beleza, pessoal? Então, o que eu queria compartilhar com vocês, né, de aprendizado com relação a esses 3 erros. Primeira coisa, pessoal, mantenha a calma. É bem comum, pessoal, a gente vai cometer erros mesmo, nós somos seres humanos e a gente acaba errando mesmo. Isso acontece. O que a gente luta todos os dias é para errar cada vez menos. E quando os erros acontecem, o meu conselho para você é fique calmo. Tente manter a calma, não tente já pensar, meu Deus, e agora o que eu faço? Esse meu último problema agora do banco de dados, eu realmente achei que, poxa, vou ser demitido, né? Vai acontecer o que comigo? Mas eu não me desesperei, tanto é que eu fui dormir. Tentei, né? Mas não conseguiu. Eu sempre quero logo resolver o problema. E algo também que eu aprendi, muitas das vezes quando a gente está com algum problema, mesmo que não tenha sido um problema que foi ocasionado por um erro seu, mas é muito bom que você pare um pouco, é algo que eu faço até hoje. Vamos supor, tô resolvendo um problema aqui, não tô conseguindo a solução, eu paro um pouco, vou tomar uma água, vou assistir um pouco de TV ali por 10 minutinhos, levanto um pouco, vou comer alguma coisa, ou seja, eu paro. É muito importante quando você para, porque daí você consegue olhar por outro ângulo aquela situação e você pensa, puxa, dá pra resolver desse jeito. Então, meu conselho seria esse: não fique desesperado, mantenha calma. Se você tá ali no problema, não sabe como resolver, saia daquele ambiente onde está o problema e vá para um outro ambiente onde lá você consiga raciocinar melhor sem olhar diretamente pro problema ali. Então, quando você sai ali daquele ambiente, no meu ponto de vista, é muito bacana, porque você consegue olhar por uma outra visão, a sua cabeça vai estar mais tranquila, você vai conseguir raciocinar melhor para resolver aquele problema. Tem uma frase que eu não lembro onde eu li, mas era mais ou menos assim: o melhor debug para um problema é você parar e fazer outra coisa. Ou seja, a melhor forma de você debugar um problema quando ele está muito difícil é você parar. Você para um pouco, porque você fica tentando resolver e às vezes não é a forma mais eficaz, a forma mais inteligente. Você está tentando finalizar o problema de uma maneira mais bruta ali, né? Sem tanto raciocínio. E sempre, pessoal, falem a verdade. Se você cometeu algum erro no seu trabalho, para mim, a solução sempre vai ser você falar a verdade. Porque se você acabar escondendo o problema, omitindo a verdade também, ou realmente mentindo, falando, não foi eu quem fez isso, eu acredito que isso pode ser muito pior para aquela situação. Vamos supor que eu mentisse o rapaz que era responsável do banco de dados. Falava, não fui eu que mexi. Cara, ele ia dar um jeito de descobrir quem foi. E quando ele descobrisse quem foi, ele ia ver que era eu. E sabendo que era eu, ele ia falar, cara, tu não é um cara que dá para confiar, tu tá mentindo. Então, possivelmente eu seria demitido não porque eu errei, mas porque eu menti. Então, por isso que eu aconselho vocês, sempre falem a verdade em tudo mesmo. É fundamental para o seu crescimento pessoal. Eu acredito que a gente aprende muito ainda, sempre quando a gente fala a verdade. Então é isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E se você ainda não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva aí no canal também, que vai ajudar bastante. Comente aí embaixo o que você achou. Compartilhe aí comigo os seus erros que você já cometeu também, que pode ajudar outras pessoas. Assim como eu espero que esses erros que eu cometi possam ajudar você. Beleza? Muitíssimo obrigado e valeu!